completamente diferente. Nós estamos partindo de um extremo para o outro. De manhã falei sobre depressão e hoje à noite eu vou lhe causar depressão, porque nós vamos falar sobre ofertas, nós vamos falar sobre dízimos. Eu tenho um colega de ministério, o nome dele é pastor Domiciano, e o Domiciano ele falou de um homem que nada lhe atingia, o homem parecia invencível, e certa vez aquele homem levou vários tiros, levou um tiro no pescoço, continuou andando, levou um tiro no braço, continuou andando, levou um tiro nas costas, continuou andando, mas quando o tiro acertou no seu bolso, ele caiu e morreu. Moral da história, o bolso é o lugar mais sensível do ser humano. Mas não se preocupe, nesta noite nós vamos ensinar apenas a Bíblia. E o que a Bíblia ensina sobre os nossos dízimos. Pergunta: para quem entregamos os nossos dízimos, afinal de contas? Hebreus capítulo 7, nós vamos fazer a leitura dos versos 1 a 5, e peço que a igreja se coloque em pé, em reverência à palavra de Deus. Hebreus 7, versos de 1 a 5. A palavra de Deus diz: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança aqui quer dizer da guerra, dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação, rei de justiça, depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este Melquisedeque, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Para quem entregamos os nossos dízimos? Oremos. Querido Deus, eterno Pai, se a nossa igreja entender quem é este Melquisedeque, descrito aqui em Hebreus capítulo 7, a nossa igreja então vai entender para quem nós estamos entregando os nossos dízimos, para quem nós estamos fazendo as nossas ofertas. Certamente não é para uma igreja, muito menos para uma denominação religiosa, não é para uma religião. Eu peço que abra o nosso entendimento, para que entendamos o princípio das ofertas e dos dízimos, dentro da palavra de Deus. Não sejamos mais ludibriados por promessas espalhafatosas, mas que entendamos que os nossos dízimos e as nossas ofertas fazem parte da nossa vida espiritual e da nossa adoração a Deus. Me ajude a transmitir este ensinamento da melhor maneira possível. No nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Meus amados irmãos, a palavra dízimo, que aparece diversas vezes na Bíblia, quer dizer 10ª parte. É a 10ª parte dos nossos ganhos, que precisa ser devolvida, caso você acredite que tudo que você tem pertence a Deus. É a 10ª parte que precisa ser devolvida ou doada para a obra de Deus. Quero que você saiba que não existe dízimo das dívidas. Em nenhum momento a palavra de Deus fala sobre dízimo das dívidas, como algumas igrejas estão ensinando, promovendo nos dias de hoje. Existe apenas o dízimo que se refere aos nossos ganhos, aos nossos lucros. Também não existe oferta abaixo do dízimo, ou seja, só podemos chamar de oferta aquele valor que é dado acima dos dízimos. Qualquer valor que eu e você entregamos abaixo do dízimo não tem nenhuma designação
dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus ensina sobre a importância do dízimo e também das ofertas. No Velho Testamento, por exemplo, onde o povo de Israel, os judeus, era obrigado a contribuir, a doação de cada família chegava a 33% de seu rendimento bruto. Nos dias de hoje, o dízimo virou um instrumento de manipulação. Igrejas estão disputando o nosso dízimo, assim como os bancos estão correndo atrás do nosso dinheiro. Então nós precisamos ter muito cuidado com o mercantilismo religioso, porque ele existe. Já existia nos dias de Paulo e continua existindo nos nossos dias. Paulo assim nos alertou em 1 Timóteo 6,5: contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade, e piedade aqui é a vida cristã, é a vida espiritual, seja causa de ganho, seja causa de lucro. Aparta-te dos tais. Realmente, Paulo está nos mandando fugir de lugares e de pessoas que visam o dinheiro, que focam o dinheiro e que estão atrás do nosso dinheiro. Uma família que retornou de Portugal depois de 8 anos me disse que encontrou muitos pseudo-pastores e pastoras em Portugal que no Brasil eram apenas membros de igrejas, ou seja, pessoas sem o chamado, pessoas sem a formação pastoral, mas que encontraram na religião um meio de vida. O dízimo é bíblico, mas a maneira como algumas igrejas estão pedindo o nosso dízimo é antibíblica. Os líderes dessas igrejas irão sim prestar contas a Deus um dia pela enganação, pela avareza e pela manipulação que praticaram. Mas você também é responsável por saber para onde está indo o seu dízimo e como que o seu dízimo está sendo usado. Quantos estão entendendo isso? Certa vez um homem me disse: pastor, eu não quero saber se a igreja está ou não usando o meu dízimo devidamente, corretamente. O importante é que eu seja fiel, que eu entregue o meu dízimo. Eu disse para ele: lê do engano, meu amado, isso que você disse não é verdade. Você tem diante de Deus a obrigação de saber como que o dinheiro de Deus está sendo usado, pois o dízimo não é seu, sempre foi, sempre será de Deus. E você tem que garantir o bom uso do que pertence a Deus. Abraão, diz a Bíblia, deu o dízimo de tudo. Para quem? Um sacerdote chamado Melquisedeque. Ele apareceu uma única vez na Bíblia, uma única vez na história bíblica, uma única vez para receber o dízimo de Abraão. E agora as pessoas, através dos séculos, estão coçando a cabeça e perguntando: quem era este homem? Quem era este Melquisedeque, que nunca mais reapareceu no Velho Testamento, nos anais da história? Há duas interpretações, e eu quero que você saiba que eu discordo da primeira, mas eu tenho a obrigação intelectual de repassá-la. Ele era apenas um sacerdote de Deus que vivia nos dias de Abraão. Todo o dízimo era dado através dele, pois ele tinha o cargo, naquela época, de cuidar da obra de Deus. Parece uma explicação bastante plausível, mas que não encontra respaldo nas Escrituras Sagradas. Eu fico então com a segunda explicação. Ele era Jesus Cristo, o Filho de Deus pré-encarnado. Jesus aparecera várias vezes, teofania no Velho Testamento, pré-encarnado. E eu creio que esse Melquisedeque era Jesus pré-encarnado. Jesus apareceu para Abraão naquele dia que Abraão voltara de uma guerra contra 5 reinos.
5 exércitos. E Jesus o recebeu para receber dele o dízimo de tudo que ele havia conquistado através daquelas guerras. Porque algumas pessoas como eu pensam que era Jesus Cristo. Porque nós acabamos de ler em Hebreus 7:3, mais de 2000 anos depois, alguma descrição a respeito deste homem. E o versículo 3 diz que ele era sem pai, ele era sem mãe, ele era sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de quem? De Deus. Quem é o Filho de Deus? Permanece sacerdote para... E a Bíblia ensina que Jesus Cristo é o sacerdote para sempre. Amém, irmãos? Ele é o sumo sacerdote para sempre. Agora, independente que tenha sido Jesus ou não, essa não é a nossa discussão hoje à noite. Podemos afirmar que o nosso dízimo precisa ser dado para Deus. Esta é a lição, irmãos, que Abraão está nos ensinando. O nosso dízimo precisa ser dado para Deus. Não basta apenas dar o dízimo precisa ser dado para Deus. Um sonoplasta de uma rádio onde eu costumava fazer programas, ele me disse: pastor Rômulo, o senhor não vai acreditar, mas havia na nossa rádio um pregador que fazia programas como o seu, e ele chegava meia hora antes e ele elaborava 1 ou 2 cartas de próprio punho, como que se fosse uma carta de algum ouvinte, e ele contava histórias espalhafatosas, milagres espalhafatosos, e depois ele lia as cartas durante a transmissão do programa dele, como se fossem verdadeiras, e os ouvintes do outro lado das ondas sonoras se comoviam e enviavam ofertas e mais ofertas, e ajuda e mais ajuda para aquelas pessoas das cartas, e assim ele arrecadava. Infelizmente, essas pessoas estavam sendo enganadas. Por que Abraão deu o dízimo de tudo para o sacerdote Melquisedeque? E a nossa mensagem vai habitar nesta pergunta: por que Abraão deu o dízimo de tudo? Por que eu e você também damos o dízimo de tudo? Por que eu e você também fazemos questão de devolver, no mínimo, 10% dos nossos ganhos a Deus? A primeira resposta e a primeira razão é porque o dízimo pertence a Deus. Indo para Gênesis 14, onde tudo aconteceu, a Bíblia diz que Melquisedeque abençoou, quer dizer, abençoou Abraão, e disse: bendito seja Abraão, abençoado seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Quantos acreditam que Deus é dono de tudo e Deus é dono de todos? Ele é o possuidor dos céus e da terra. Todos os meses, empresas idôneas, empresas honestas, repassam o pagamento do INSS e do Fundo de Garantia para o governo, em benefício dos assegurados. As empresas sabem que esse dinheiro não é delas, elas são apenas canais, através dos quais esse dinheiro é repassado. Esse dinheiro pertence aos funcionários, e se as empresas deixarem de pagar, de devolver essas contribuições, isso se chama apropriação indébita, e é um crime. Essa é a ideia do dízimo também, meus irmãos. Essa é a ideia do dízimo. Nós somos apenas um canal através do qual nós devolvemos, repassamos a Deus 10% de tudo que já é dele, de tudo que pertence a ele. Abraão reconheceu e assim nos ensinou que o dízimo pertence a Deus, não é nosso. Não podemos usá-lo ao nosso bel prazer e muito menos negociá-lo. Alguém disse: eu não sou dono do mundo,
mas eu sou o filho do dono. Isso é verdade. Abraão disse que Deus é o possuidor dos céus e da terra. Portanto, meus amados, o primeiro passo para ser um dizimista fiel é reconhecer que o dízimo pertence a Deus. Certa vez, eu encontrei um agricultor que estava reclamando muito do governo. Ele disse que não conseguia empréstimos para plantar, e quando ele conseguia, os juros eram exorbitantes. Então ele fez a seguinte pergunta: por que você não arrenda a sua terra para que alguém possa plantar nela? Ele respondeu: eu já fiz isso no passado, mas o arrendatário estragou a minha terra e não me pagou corretamente pelo uso dela. Abraão reconheceu que ele também era um inquilino na propriedade de Deus, e como inquilino, ele precisava cuidar bem da terra e pagar o aluguel da mesma. Eu e você, nós estamos sempre pagando o aluguel para alguém, desde que nascemos. Nós estamos pagando o aluguel para alguém. Se não é para Deus, nós estamos pagando para o diabo. Mas ninguém mora aqui, nesta terra, neste mundo de graça. Com 12 anos de idade, como eu disse, eu arrumei meu primeiro emprego. Assim que recebi o meu primeiro salário, meu pai me ensinou sobre a importância do dízimo. Não sabia o que era. Desde então, tenho dado os meus dízimos. Mensalmente, anualmente, fielmente. Um dia, minha supervisora me disse: Rômulo, ao invés de dar o dízimo para a sua igreja, o incrédulo pensa que eu estou dando o dízimo para a igreja. Pior ainda, pensa que eu estou dando o dízimo para o pastor. Ela disse: por que você não compra uma bicicleta? Pare de andar a pé. Eu tinha 12 anos, e com muito respeito, eu perguntei para ela: a senhora bebe? Ela disse: bebo. A senhora fuma? Ela disse: fumo. Então eu fiz o seguinte comentário: é tudo uma questão de escolha. A senhora escolheu dar o seu dízimo para o diabo, e eu escolhi dar o meu dízimo para o Senhor Jesus Cristo. Agora, não é só o dízimo, a 10ª parte, que pertence a Deus, mas na verdade 100% de tudo o que nós temos e somos pertence a Deus. Jó, que viveu cerca de 4.000 anos antes de Cristo, reconheceu que tudo que ele tinha, tudo que ele era, pertencia a Deus. Por isso que quando ele perdeu num só dia todos os seus bens materiais, e ele perdeu num só dia todos os seus filhos, eram 10 filhos, ele reconheceu que os filhos eram um empréstimo de Deus, e ele reconheceu que os seus bens materiais também eram empréstimos de Deus. Aí a Bíblia diz qual foi a reação dele no verso 21. Ele rasgou a sua roupa e se lançou ao chão, e ele disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E aí eu pergunto para vocês, se Jó teria qualquer dificuldade para devolver o dízimo ao Senhor. Ele reconheceu que todos os seus bens e filhos pertenciam a Deus. Portanto, meus amados, a primeira razão que irá nos levar a entregarmos os nossos dízimos fielmente é porque nós reconhecemos que esta parte do nosso salário ou dos nossos ganhos pertence a Deus. E seria pecado se apropriar do que pertence a Deus. Malaquias 3:8 claramente diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Alguns anos atrás, um menininho de 12 anos de idade passou vários dias da semana
comendo apenas arroz e feijão, não havia outra mistura. E um vizinho, certo dia, entrou na casa dele na hora da janta e viu que ele estava comendo apenas arroz e feijão. E o vizinho zombou daquela cena, pois ele sabia que o menino era crente, sabia que o pai do menino era crente. E aquele vizinho, zombando do menino, disse: por que o seu pai, ao invés de dar o dízimo na igreja, não compra carne, para que você pudesse comer carne junto com a sua comida? E o menino não tinha uma resposta, ele era criança demais para saber o que responder. Mas não muito tempo depois, aquele vizinho se achou escravo da bebida e da prostituição, enquanto que aquele menino cresceu e se tornou um bancário bem-sucedido, e seu pai adquiriu uma casa própria, e nunca deixou de ser um dizimista fiel. O que eu quero dizer é, com carne ou sem carne, com mistura ou sem mistura, o dízimo pertence a Deus. E quem mexe no dízimo está cometendo sacrilégio, porque o dízimo é sagrado ao Senhor. Levítico 27, verso 32 diz: o dízimo será santo, que quer dizer sagrado ao Senhor. Abraão entregou o dízimo porque não era dele, mas do Senhor. Esta foi a primeira razão. A segunda razão, que Abraão entregou o dízimo de tudo, porque o dízimo é sinal de proteção. Nós queremos proteção, nós queremos a presença de Deus, nós queremos as bênçãos de Deus, e o dízimo é sim uma dessas fontes. Veja o que aconteceu em Gênesis 14, 20, e bendito, abençoado, seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Primeiro Jesus, ou Melquisedeque, abençoou Abraão, e agora abençoou a Deus, o Pai, porque foi Deus quem entregou os inimigos nas mãos de Abraão, e por isso Abraão devolveu-lhe o dízimo de tudo. Agora entenda que foi um verdadeiro milagre. Com apenas 318 homens domésticos, não eram soldados treinados, mas apenas com seus vaqueiros, com seus fazendeiros, com seus agricultores, Abraão saiu para lutar contra 5 nações, 5 exércitos, armados até os dentes, preparados, equipados, e Abraão venceu os 5 exércitos, com apenas 318 homens domésticos. Isso foi um verdadeiro milagre, isso foi uma prova concreta de que Deus havia vencido, não Abraão. Deus havia dado a vitória, não Abraão. A vitória foi de Deus e não de Abraão. O dízimo, então, é sinal de proteção, que Deus irá nos proteger em muitas áreas, na área financeira, na área espiritual, na área física, na área emocional. Malaquias 3:11 também diz: e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E este devorador é Satanás, e a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar e destruir. Então, quando nós damos os dízimos, nós estamos humilhando o diabo, porque através dos dízimos nós estamos mostrando para o diabo que ele não é o nosso dono é o Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Nunca foi um bom negócio sonegar os dízimos do Senhor. Você já viu aquela família que deixou de pagar a conta de água, ou de luz, ou de telefone? Em alguns meses, todos esses serviços são cortados, sem misericórdia. E assim também, pessoas deixam de dar o dízimo 1, 2, 3 vezes, nada acontece, acham que está tudo bem, até melhor que antes, mas a partir daí, o devorador começa a agir e a destruir tudo que foi conquistado.
Quando não é na área material, é na área espiritual. Nunca conheci um crente feliz que não fosse primeiramente um dizimista fiel. Vou repetir, nunca conheci um crente feliz que não fosse primeiramente um dizimista fiel. Alguns anos atrás, um homem me disse, nos Estados Unidos da América, me procurou depois de um culto e disse: irmão Rômulo, Deus tocou meu coração para fazer uma oferta de $15.000 para que você compre uma condução, uma Kombi, uma van, um ônibus que seja, para o ministério da próxima igreja que nós iríamos abrir no Jardim Cerrado, um dos bairros mais pobres, mais carentes da região de Goiânia, Goiás. Deus tocou meu coração para lhe dar esta oferta, para você investir na comunidade Jardim Cerrado. E ele realmente, depois de 1 ou 2 meses, mandou oferta para a nossa agência missionária. O dinheiro caiu na conta da agência missionária, mas no dia seguinte, lhe bateu um arrependimento tremendo, e ele ligou para a agência missionária e perguntou se podia reaver a oferta, e mais que depressa, a oferta ainda não havia sido usada, a agência missionária lhe devolveu o dinheiro. Então ele foi e aplicou na Bolsa de Valores, isso foi no ano de 2008, você se lembra bem o que aconteceu em 2008? Colapso das bolsas, e ele perdeu todo o dinheiro. Se ele tivesse aplicado na obra de Deus, o dinheiro dele estaria vivo até hoje, amém, irmãos? Ele perdeu os $15.000. Não muito tempo depois, ele veio a falecer também. Teria deixado para trás um investimento eterno. Quando não é na área material, é na área espiritual que somos devorados. Meu pastor sempre me ensinou a mim, ensinou ao Cleto, ensinou a Grace, ensinou a Maria Inês, nós que pertencíamos à mesma igreja, né, Cleto? Nosso pastor sempre nos ensinou que a melhor aplicação que existe é na obra de Deus. Pastor Jaime não morreu rico, ao contrário, ele morreu pobre. Jesus também disse em Mateus 6, 19 a 20, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Quantos acham que o pastor Jaime é um homem rico nessa noite? Eu lamento quando deixamos de dar o dízimo por causa de um casamento, quando deixamos de dar o dízimo por causa de uma festa de aniversário, quando deixamos de dar o dízimo por causa de algum passeio, ou até mesmo por causa de uma doença. Quem deixa de dar o dízimo está abrindo as portas para o devorador. Jacó morou 20 anos num lugar chamado Harã. Lá ele teria morrido ou de fome, ou teria morrido pela espada, se não fosse pelo dízimo que ele havia prometido a Deus. Veja o pacto que Jacó fez com Deus em Gênesis 28, versos 20 a 22. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo, presença, e me guardar nesta viagem que faço, proteção, e me der pão para comer, provisão, e vestes para vestir, provisão, e eu em paz tornar a casa de meu pai, proteção, o Senhor será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o quê? O dízimo. Ele associou o dízimo à casa de Deus. Quantos viram isso? Certo marido não permitiu que a esposa desse o dízimo da venda da casa, do lucro da venda da casa.
A esposa teve que obedecê-lo. Ela queria muito dar o dízimo, mas o marido disse não. Só que alguns meses depois, ele foi despedido, perdeu o emprego e ficou mais de 2 anos desempregado, dependendo totalmente do trabalho da esposa e da ajuda financeira de terceiros. Irmãos, ninguém sai ganhando quando tira de Deus. Mas, irmão Rômulo, e os incrédulos que não dão o dízimo parecem viver muito bem. Parece, apenas parece. Porque eu mesmo já convivi com muitos incrédulos que na aparência estavam bem, mas sei que eram pessoas infelizes e vazias. Além disso, o profeta Ageu disse: semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Esta é a situação das pessoas que tiram de Deus e acham que vão sair ganhando. Nunca serão contentes com nada. Abraão não brincou com o dízimo. Ele sabia que pertencia a Deus, ele sabia que era uma fonte de proteção contra os seus inimigos, em favor dele e de sua casa. E a terceira razão, que o patriarca Abraão entregou o dízimo de tudo, porque o dízimo é resultado de gratidão. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Melquisedeque havia dito para ele, Deus era o possuidor dos céus e da terra, mas agora ele próprio diz, de sua própria boca, Deus é o possuidor dos céus e da terra. O gesto de levantar a mão, ou uma das mãos, era um sinal de gratidão a Deus. E realmente, você sabe que Abraão foi um dos homens mais gratos que encontramos na Bíblia. E não é à toa, então, que ele foi chamado de amigo de Deus. Se você quer ser amigo de Deus, aprenda a ser grato. Desde os mínimos detalhes até os grandes detalhes. Aprenda a ser grato a Deus, porque essa gratidão vai fortalecer os seus laços de amizade com Deus. Outro homem semelhante a Abraão foi o rei Davi. Davi também, ele era tão grato, mas tão grato, que ele não conseguia se conter e ele dançava de alegria, ele pulava de tanta gratidão. Este já foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Veja então que gratidão pode aperfeiçoar o nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão com Deus. Eu creio que não está faltando dinheiro no nosso bolso, não está faltando dinheiro na nossa casa. O que está faltando é gratidão no nosso coração. Uma família sem igreja própria, na cidade de Londrina, fazia questão de trazer o dízimo da família inteira, todos os meses, e entregar para Deus através da nossa igreja. Por alguma razão desconhecida até hoje, a família não se filiou à nossa igreja, mas ela era tão grata pela nossa igreja, tão grata pelo nosso ministério, que fazia questão de entregar os dízimos todos os meses a Deus através da nossa igreja. Assim também, o crente que é grato a Deus, ele não consegue segurar o dízimo, ele não consegue reter as suas ofertas para missões, ou para outros tipos de ministérios. A gratidão não permite. Só que muitas pessoas conseguem agir como Nabal, marido de Abigail. A Bíblia diz que ele era um homem ingrato. Por muitos meses, os soldados de Davi protegeram o rebanho de Nabal dos inimigos, que teriam saqueado todos os seus pertences e matado sua família. Mas os homens de Davi, sem cobrar nada, protegeram aquele rebanho, aquela fazenda. Quando finalmente
Davi precisou da ajuda de Nabal, Nabal o louco, Nabal o avarento, Nabal negou ajudá-lo. No final da história, Deus o matou. Eu diria que foi através de um ataque cardíaco fulminante, ou através de um AVC, através de um derrame. Eu só sei que depois disso, a esposa dele e tudo que era dele foram parar nas mãos de quem? De Davi. Assim também muita gente hoje à noite não reconhece a saúde que Deus dá, a proteção que Deus dá, as oportunidades que Deus dá e as portas que Deus abre. Davi ficou furioso com a falta de gratidão de Nabal e o teria matado com as próprias mãos. E Deus também fica furioso com a nossa falta de gratidão. Alguns anos atrás, um homem disse para o pastor: não consigo dar o meu dízimo, porque é muito alto, é mais que qualquer outro dízimo da igreja. O pastor sabiamente disse: não se preocupe, eu vou orar para que Deus então abaixe os seus ganhos, abaixe o seu salário. Aí o homem disse: não precisa, pastor, deixa como está. Independente de o dízimo ser alto ou baixo, quando deixamos de dá-lo, a razão é sempre a mesma: falta de gratidão. Concluindo então, esta mensagem bíblica, para quem devemos dar o nosso dízimo? Preste atenção na resposta: para Deus, para a obra de Deus, para a glória de Deus. Por que Abraão deu o seu dízimo? Por 3 razões. O dízimo pertence a Deus, não era dele, não é meu, não é seu, é dele. O dízimo é um sinal de proteção e de gratidão. Eu gostei do que um irmão de nossa igreja fez. Perguntado, porque ele não foi no último acampamento de família, na época de carnaval, ele respondeu: eu fui tentado a ir. Quem não gosta de um acampamento? Acampamento faz tão bem, é um pedacinho do céu. Mas ou era ir ao acampamento ou entregar o dízimo. Então eu optei pelo dízimo. Acampamento é uma coisa muito boa, justa e importante, mas o que ele quis dizer é que o dízimo era mais importante ainda. Concluindo, Deus disse no verso 10 de Malaquias 3. Vamos todos ler juntos? Você está pronto para a conclusão? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher-vos. O dízimo pertence a Deus. Vamos fechar os olhos, nós vamos orar.